e ter a casa própria. Quem é que não tem esse sonho, não é mesmo? Mas muitas vezes esse sonho pode se tornar um pesadelo se não for feito de uma forma segura. Com o aumento dos empreendimentos na cidade, se faz cada vez mais necessário informações sobre o imóvel para não ter uma surpresa desagradável. Mas como se certificar, hein? Bom, quem vai dar as dicas para a gente é o advogado André Trindade. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Bom, e denúncias, né? A gente teve um ano com denúncias de construtora que não entregou ou não cumpriu o contrato, né, doutor? Como é que a gente faz na hora de comprar um imóvel? O que a gente tem que ter? Quais são as seguranças? O que a gente tem que correr atrás? Bom, a compra do imóvel sempre tem que ser bem planejada, né? Ao adquirir o imóvel, o comprador tem que certificar que a empresa que está vendendo, ela é idônea. Então, primeiro ponto, verificar se a empresa tem um histórico de entrega dos imóveis, se ela entrega nas condições pactuadas, verificar se o empreendimento tem registro de quem é a propriedade do terreno sobre o qual vai ser edificado, verificar se existem as negativas da Receita Federal, Receita Estadual, se o empreendimento está registrado no registro de imóveis, se tem autorização da prefeitura. Então, nós verificamos em Londrina que vários compradores tiveram problema na entrega desses imóveis porque não cumpriram não observaram esses requisitos, né? E é fácil de correr atrás disso tudo, doutor? É disponível, assim, para o cliente? É fácil de encontrar isso? O ideal seria que ele verificasse em cada um dos órgãos, né? Inclusive, nós montamos um site de pesquisa justamente para verificar quais são os imóveis que têm essa Qual é o site, doutor? É imovilseguro.net. Pode entrar lá, que daí ela já vai ver, de acordo com a construtora, quais são os imóveis, como é que funciona? Aí apresenta os requisitos que você tem que verificar, toda a documentação, tanto do vendedor como da empresa. E a ideia é cadastrar justamente as empresas que vão ter esse registro autorizado, né? Se uma desses requisitos, a empresa tiver falha, já é bom ficar com o pé atrás, doutor? Com certeza. Por exemplo, se não tem uma negativa da Receita Federal, algum problema pode incidir sobre aquela construtora. E se você adquire o imóvel e tem, digamos, alguma ação trabalhista ou alguma outra ação contra essa empresa, pode ser que aquele imóvel que você adquiriu, sobre o qual vai ser construído o imóvel, pode servir de garantia para quitar essa dívida. Então, daí na hora da compra já não é legal, já é bom descartar esse imóvel. É bom descartar. E se comprou, doutor? Igual no caso desses clientes, né? Como recorrer? Como é que fica a situação, doutor? Você perdeu? Quando você faz a compra, você ainda não tem a propriedade. A propriedade ela só se dá com o registro no cartório de registro de imóveis. Sem esse registro, você não tem a propriedade. Você tem apenas o direito, uma obrigação que você pode executar contra a empresa que vendeu, buscando os valores. Nós identificamos aqui em Londrina que uma empresa cometeu alguns fatos que, inclusive, foram divulgados amplamente na mídia e que ela não tinha a propriedade dos imóveis. Então, as pessoas ainda estão buscando patrimônio nessa empresa, nas pessoas que estão envolvidas com essa empresa, para tentar reaver o valor investido. Mas sempre cuidar se existe idoneidade da empresa, né? Uma possibilidade que foi criada há pouco tempo é o tal do patrimônio de afetação. O que é isso, doutor? O patrimônio de afetação, ele obriga a empresa que está pondo no mercado um empreendimento a reverter todo o dinheiro dos investidores, dos compradores, para o empreendimento. Por um azar, a empresa quebra. Então, aquele patrimônio já é garantido dos compradores daqueles imóveis. Ou seja, ele não pode, se é uma empresa que vai construir 2 imóveis, ela não pode pegar o dinheiro do imóvel 1 e colocar no imóvel 2. Não pode. Então, na verdade, se isso não acontecer, todo o valor da empresa deve ser arrecadado para reparar os compradores. Então, estando no primeiro mês que você pagou uma parcela do imóvel ou no último, está todo mundo na mesma condição. Se você tem esse patrimônio de afetação, apenas os que compraram imóveis daquele empreendimento vão ser ressarcidos em cima daquele valor gasto. Um telespectador ligou, doutor, e ele quer saber, o Roberto, ele pergunta se o locatário pode aumentar o valor do aluguel sem um aviso prévio. Não, o contrato já estipula isso. Então, você tem no contrato o período anual de aumento do aluguel. E aí tem que ser estipulado no contrato qual é a porcentagem. Qual é o valor que vai aumentar e qual é o instrumento que vai verificar essa porcentagem. É bom ele dar uma olhadinha no contrato. Não se assina o contrato sem o acompanhamento do advogado. Isso é importante. Não se assina.
Principalmente porque você vai ter uma informação técnica sobre aquele Porque geralmente contrato. está beneficiando a pessoa que está vendendo ou que está alugando, né, doutor? Com certeza. E aí você foge de algumas armadilhas. Por exemplo, você vai incluir no contrato algumas exigências que você pode não ter se atentado na hora de fechar com o negócio, né? Por exemplo, do aviso prévio, né? Pelo menos 1 mês, 2 meses, isso é importante, Não, isso, né? Isso já é previsto em lei, né? Agora a gente tem que incluir no contrato aquelas características especiais que você vai exigir de quem está alocando. Agora, doutor, Londrina sofre um boom do setor imobiliário, né? E muita gente está comprando na planta porque vê mais vantagem, né? Fica mais barato, mas tem algumas construtoras que não entregam no prazo prometido. Como é que fica a situação daí desse cliente nessa hora, doutor? Bom, no momento que é divulgado o empreendimento, ele tem um prazo de início e de fim. Ultrapassando esse prazo, você pode requerer da empresa uma indenização pelo período que ficou em atraso. Geralmente isso já é incluído no próprio contrato, por isso a importância da verificação no contrato. Então, por exemplo, era prazo de entrega final 2013 e atrasou 6 meses. Nesse período, como havia gerado uma expectativa de quem comprou, há direito de reparação com relação à empresa. Você pode buscar em juízo uma indenização, se já não tiver previsto no contrato. Muitas empresas já colocam, durante o período de atraso, se ocorrer atraso, multa mensal. Empresa séria, né, empresa doutor? séria, né? Já prevê isso, né? Ela já prevê porque ela sabe que ela vai cumprir e não vai ter esse problema. Agora, a empresa, se ela não for idônea, ela muitas vezes não quer nem incluir isso no contrato. E se a empresa for de fora, doutor? O doutor passou uma lista de requisitos, né? É fácil também o acesso se a empresa for de fora? Uma empresa, por exemplo, de São Paulo, você consegue aqui de Londrina verificar todos esses requisitos? Você consegue, dá trabalho, por isso que a ideia justamente do site do Imóvel Seguro é de identificar quais são as empresas que já têm essa documentação, né? A ideia é justamente você ter uma facilidade na busca dessas informações. Então, você tem que ir atrás do contrato social da empresa, verificar como ela é constituída, quem são os responsáveis. Isso dá trabalho, dá trabalho. É possível? mas dá um certo trabalho para você buscar essas informações. O Alisson ligou e falou que ele assinou um contrato de construção com prazo indeterminado. E daí, doutor, como é que fica? Aí tem que rezar agora para ver se consegue entregar a casa. Tem um construtor amigo meu que comentou que dependendo do contrato, você não termina a casa, você desiste da casa, porque chega uma hora que o construtor não entrega mais. Porque pode entregar hoje, daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. É bom ele rever esse contrato, ele sentar com o empreiteiro e rever esse contrato, porque fica sem Por isso a importância de ler antes de assinar. E sempre acompanhado por um bom advogado para acompanhar esse processo. E, claro, se for a compra, tem que ter acompanhamento de um corretor de imóveis para dar seriedade no processo, né? Tá certo, doutor. Eu queria muito agradecer sua presença aqui hoje. Muito obrigada mesmo, viu, doutor? Olha, nós agradecemos. Qualquer dúvida, se o pessoal tiver interesse, é só ligar na Unopar no curso de pós-graduação em Direito Imobiliário que a gente consegue dar mais informações. Bacana. Obrigada, doutor.